A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo 25. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Então nós sabemos que quando começou o período de reis em Israel, havia um único rei sobre as 12 tribos de Israel, o país de Israel, o povo de Israel. Primeiro foi Saul, depois foi Davi, Salomão, Roboão. Quando chegou em Roboão, o reino foi dividido em 2 partes. 10 tribos do norte, chamado Reino de Israel, e 2 tribos do sul, chamado Reino de Judá. Aí houve 2 linhagens de reis. E nós já vimos na linhagem de Judá que continuou, que veio Roboão, depois veio Abias, filho de Roboão, e depois veio Asa. E agora nós estamos voltando para o Reino do Norte, onde o primeiro rei foi o rei Jeroboão. E agora chegou o período do reinado de seu filho, Nadab. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que tinha feito pecar Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. E matou o Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então aqui começou a cumprir a palavra que o Senhor havia falado sobre Jeroboão, por meio do profeta Aías, que falou à sua mulher, quando ela foi buscar conselho com respeito ao seu filho que estava doente. E aí o profeta disse que aquele filho morreria quando ela entrasse na cidade. Seria o único que seria sepultado da casa de Jeroboão. Todos os outros iriam morrer. Quem morresse no campo, as aves iriam comer. E agora aqui começou, né, o julgamento de Deus na casa de Jeroboão. E Baasa então matou Nadab, que reinou só 2 anos lá em Israel, e agora se tornou rei no reino de Israel, nas 10 tribos. E sucedeu, pois, que reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o silonita. Então, Deus está usando Baasa para exterminar a casa de Jeroboão. Por quê? Porque Jeroboão levou todas as 10 tribos para a idolatria. Fez bezerros de ouro, colocou em Dan e Betel e disse para eles que aquele era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E o povo se corrompeu e vieram sacrificar nesses altares onde tinha esses 2 bezerros de Jeroboão. Este é o pecado de Jeroboão. E este é o salário do seu pecado. Toda a sua descendência foi exterminada. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocará o Senhor, Deus de Israel. É um versículo na palavra que diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus não é morto, não é ídolo, não é ouro, não é prata, que não tem vida. Deus é vivo. E ele diz assim, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós precisamos considerar os nossos caminhos. Se nós também somos pessoas idólatras que praticamos idolatria, adoramos aquilo que não é Deus, afrontando a Deus. Um dia todos cairão nas mãos do Deus vivo. Quanto aos mais atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro de Crônicas dos Reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Então veja que o filho de Nadab, o filho de Jeroboão, Nadab,
Foi como Aías, filho de Roboão, não deixou nada de bom, nada que prestasse. Não se arrependeu dos caminhos do pai e fez igualzinho o pai tinha feito. Adorava lá os bezerros de ouro e acreditava que ele era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Então veja que decadência quando o homem quer trocar Deus, que é rei, por um homem carnal, pecador, corrupto como rei. Esse foi o resultado. O Senhor é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o rei de Israel. Foi ele que gerou o povo de Israel. E ainda lá o Senhor diz que ele é o marido daquele povo, mostrando que o povo de Israel é a sua noiva, a sua esposa. Mas o povo preferiu trocar o Criador dos céus e da terra por um homem carnal e pecador e miserável. E qual é o resultado? O resultado é a morte. Vamos continuar aqui. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Então estamos vendo aqui que o reinado de Baasa foi de 24 anos. Então Baasa reinava no reino do norte, em Israel, e Asa reinava no reino do sul, em Judá. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no pecado com que tinha feito pecar Israel. Que pena, né? Que mesmo Baasa, não sendo da família de Jeroboão, seguiu os caminhos de Jeroboão. Por quê? Por que Jeroboão fez aqueles bezerros de ouro? Porque ele não queria que o povo fosse adorar em Jerusalém. Porque Jerusalém era a capital do reino de Judá. Ele tinha um temor de que o povo se unisse e ele perdesse o reinado. De que valeu? Perdeu da mesma forma, ainda foi morto, assassinado. E agora o Baasa seguiu no mesmo caminho. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e quem dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Veja, irmãos, um pior que o outro, um seguindo o modelo do outro, indo todo mundo para o abismo, se sucumbindo. Nós também vamos ser assim? Maria que vai com as outras? Ou nós vamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, as Marias que vão, eu vou para com o Senhor. É muito fácil seguir o oba-oba, não é? Fazer o que todo mundo está fazendo. Não é muito fácil você parar e falar assim: eu vou fazer o contrário. É difícil, mas é possível. E Deus se agrada quando esse contrário é se voltando para Ele e abandonando todo tipo de abominação. Assim veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando-o com as obras das suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Então veja que o Baasa foi ferido, Jeroboão foi ferido, e todos aqueles que se levantarem contra Deus serão feridos. Que Deus tenha grande misericórdia de nós, nos limpe de toda idolatria. Não sejamos como as Marias que vão com as outras. Vamos ser diferentes. Vamos seguir o Senhor, voltar o nosso coração para Ele, sermos fiéis a Ele, crermos na Sua palavra. Hoje Ele está edificando a igreja, e a igreja não é religião, a igreja não é templo, a igreja não é denominação, a igreja não é organização, a igreja não é um grupo separado que se declara que o é. A igreja são todos os filhos de Deus. Mas se você quiser ter um reinado separado para você, achando que aquelas pessoas que estão se reunindo junto com você são sua propriedade, são a sua igreja,
saiba que o final será como esse. Jeroboão, Baasa, tá vendo? Esse vai ser o fim daqueles que conduzirem o povo a acreditarem que a igreja é uma denominação, a acreditarem que a igreja é um templo físico, que a igreja é uma religião. Todos eles vão sucumbir, porque isso também é um tipo de idolatria, onde as pessoas deixam de seguir a unção do Espírito dentro de si e passam a seguir líderes religiosos que não podem fazer nada por você. Mas o Senhor é Deus, é Rei. Ele quer que você se volte para Ele. Então, se você é um líder, cuidado, seu fim pode ser igualzinho de Jeroboão. Pode ser igualzinho do filho dele. Pode ser igualzinho o final de Roboão, de Aías. Pode perceber que a maioria são pessoas perversas que pervertem o caminho de Deus, que fazem discipulados para si, que não querem perder o seu poder, a sua autoridade, que não ganhou, usurpou muitas vezes. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos levar pelo caminho da única adoração a Ele, de segui-lo como único Senhor e Pastor. A igreja sou eu e você, ela está sendo edificada. Se você quiser seguir o Rei, que é Jesus, dentro de você, você será bem sucedido. Mas se você seguir o homem achando que ele tem alguma coisa boa para fazer para você, o seu final vai ser como o do povo de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Senhor, só o Senhor pode nos iluminar. Iluminar os olhos do nosso coração. E nós vermos, Senhor, o que é que nós estamos fazendo na Tua igreja. O que é que nós estamos promovendo no meio do Teu corpo, no meio dos Teus filhos. Senhor, só o Senhor pode sondar o nosso coração, para nós sabermos, Senhor, qual é o propósito do nosso coração em estarmos no meio dos Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que temos experiências com o Senhor e que levamos todos os Teus filhos a Te adorar como único Deus e a Te seguir, Senhor, como uma unção interior. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.